Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Matheus Monteiro de Passos Ferreira, advogado, e hoje iremos iniciar o estudo de teoria geral do processo. Para tanto, me basearei no Código de Processo Civil, na Constituição Federal, obviamente, né? E neste livro aqui, Manual de Processo Civil, do Flávio Augusto Monteiro de Barros, e nas normas, nas jornadas de processo civil, bem como na jornada permanente de processo civil. No caso, a jornada permanente são 11 enunciados. 11 enunciados não, 11 jornadas. 11 ou 10, algo assim. Enfim, começando. A teoria geral do processo, ela consiste no estudo dos institutos primordiais do direito processual: jurisdição, ação, exceção e processo. Existia antigamente a chamada teoria sincrética, segundo a qual, para que existisse direito à ação, para que existisse o processo, seria necessária a violação do direito material, ou seja, o processo dependeria da violação do direito material. Essa teoria não é adotada mais, pois adota-se a teoria automista, segundo a qual o direito processual é independente do direito material. Veja, basta uma ação ser julgada improcedente, para se perceber que não houve violação do direito material, não obstante, houve todo o aparato processual. Nós temos ainda o conceito de princípios e preceito, ou regra. O princípio consiste em norma que regula situações determináveis. Princípios, eles têm abrangência larga, ampla, são difíceis de serem conceituados, mas possuem um fácil entendimento, uma fácil compreensão. E possuem 3 funções. A primeira função é a função interpretativa. O princípio, ele ajuda a interpretar o preceito. Tem a função integrativa, quando o princípio ele atua na ausência do preceito. E nós temos ainda a função bloqueadora, quando o princípio impede a atuação do preceito. Tá certo? Enunciado da jornada permanente, 369. O rol de normas processuais fundamentais previstos no Código de Processo Civil não é exaustivo. É um rol exemplificativo. São os 2 primeiros artigos do Código de Processo Civil, onde constam alguns princípios processuais. Bom, o preceito é a regra posta, chamada de direito objetivo. São as normas processuais previstas no ordenamento jurídico. Correto? A competência privativa para legislar sobre direito processual é da União. Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. No entanto, por esse mesmo artigo, parágrafo único, mediante lei delegada, os Estados podem regular norma processual. E há ainda competência concorrente entre União e Estados sobre matéria procedimental. Artigo 24, inciso 11 da Constituição Federal. Denota-se, portanto, que processo e procedimento são coisas distintas. O procedimento é matéria concorrente entre União e Estados e o processo é privativo, matéria privativa da União. Para finalizar esta aula, nós iremos estudar a teoria da faculdade jurídica. Veja, esses conceitos eles são bem amplos, com muitos autores, cada um inventa um nome e fala alguma coisa. Eu gosto de simplificar, criar uma unidade naquilo que está estudando. Longe de ser o mais completo, mas também longe de ser ineficaz. Eu vou falar aqui pode te ajudar a se aprofundar depois no futuro. E tem um alto grau de técnica, tá certo? De compreensão. Então, a faculdade jurídica se subdivide em 4 tipos. A faculdade jurídica estrita, ônus, é um tipo de faculdade jurídica também, direito subjetivo e direito potestativo. São os 4 tipos de faculdade jurídica. A faculdade jurídica nada mais é do que a manifestação de vontade de um titular do direito. Ponto. Se a faculdade jurídica for um direito subjetivo, essa manifestação de vontade consiste no exercício de um direito com prestação. De uma prestação, ou seja, você está exigindo uma prestação. E não há estado de sujeição daquele a quem você exige essa prestação.
Veja, o estado de sujeição é uma situação jurídica que é alterável exclusivamente pelo exercício de uma faculdade jurídica. É diferente da prestação. A prestação ela é uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Ou seja, o direito subjetivo exige um desses três. E essa dar, fazer ou não fazer depende de uma ação do réu. Da outra parte. E não uma mera manifestação de vontade minha. Não é porque simplesmente eu quero que ele me entregue o carro e tenho direito à entrega do carro, que de fato ele vai me entregar o carro. Tá certo? Por sua vez, o direito potestativo é uma manifestação de vontade em que o titular possui um direito com estado de sujeição, mas sem prestação. Ou seja, o direito subjetivo está associado à prestação, o direito potestativo ao estado de sujeição. O direito potestativo ele pode ser puro, restrito ou impróprio. Puro quando a produção de efeito prescinde de ação judicial, exemplo, a revogação de mandato. O mandante, assim que ele informa o mandatário de que ele revogou o mandato, isso por si só já gera a revogação. Por isso que é um estado de sujeição. Ele não depende da concordância do mandatário, compreende? O direito potestativo ainda pode ser resistido, quando a produção de efeito necessitar de ação judicial. Quando a parte a quem está no estado de sujeição se recusa, né, ao comando. E ainda há o direito potestativo impróprio, quando a produção de efeito necessita de ação judicial, mesmo sem resistência da parte em estado de sujeição. O maior exemplo desse aqui é o divórcio, né? Você tem o direito de se divorciar e a outra parte não tem defesa contra o divórcio. Né? Até que ultimamente não tem liminar. A partir do momento que você quer divorciar, não existe defesa para isso. Divorciou e acabou. No entanto, você precisa de uma ação para isso, né? Qual que é o principal efeito dessa distinção? Né? O direito subjetivo, como está ligado a uma prestação, ele sempre se sujeita à prescrição. Já o direito potestativo, ele nunca prescreve. Tá? No entanto, ele sofre decadência. Caso tenha prazo, ou seja, se existe um prazo para você exercer esse direito e você não exerce dentro desse prazo, há decadência. E se não houver prazo? Aí ele é perpétuo. Ou seja, ele nunca prescreve. Ele nunca prescreve e nunca decai, né? Prescrição e decadência são coisas distintas. Tá? Por sua vez, o ônus jurídico consiste em manifestação de vontade com potencial para alterar uma situação jurídica, né? Trazendo vantagem àquele que se manifesta, àquele que age, portanto, né? Situação jurídica é a sua condição atual de acordo com o ordenamento jurídico. Né? Não importa o que você faz, né? Em algum momento você tem alguma situação jurídica. Por exemplo, você é filho de alguém, certo? Isso é uma situação jurídica. Você tem o direito de fazer uma proposta, isso é uma situação jurídica, é um direito seu. Enquanto ninguém aceita nada, você está numa situação inerte. A partir do momento que a pessoa aceita a proposta de contrato, você está numa situação jurídica de obrigado, né? Depois vai subir obrigações, de credor e devedor, se esse contrato for bilateral, por exemplo. O ônus ele pode ser de três tipos. Ele pode ser um ônus para manter uma vantagem, pode ser um ônus para criar uma vantagem, ou pode ser um ônus para extinguir uma desvantagem, tá? Por exemplo, o ônus de registro imobiliário, né? Quando você faz um contrato de hipoteca, a hipoteca interpartes, ou seja, entre você e o seu contratante ou contratado, já existe. Ela já tem efeito de hipoteca, só entre vocês dois. Agora, se você quiser que ela se torne um direito real com eficácia erga omnes, ou seja, oponível a terceiros, você necessita do registro em cartório. E esse registro é uma faculdade jurídica, é um ônus que vai lhe conferir uma vantagem. Note que é uma ação exclusiva sua, né? É irrelevante se a outra parte permite ou não, quer ou não que você registre o contrato, tá certo? No entanto, se você não fizer, também é uma opção sua, né? E aí você arca com os efeitos jurídicos disso. E por fim, a faculdade jurídica estrita é a manifestação de vontade com potencial para alterar a situação jurídica, né? E ela pode ou não oferecer alguma vantagem, pouco importa. Um exemplo que eu já dei, propor o contrato.
né? Você vai ter vantagem jurídica? Não. Você vai ter desvantagem jurídica? Não. No contrato você vai assumir direitos e deveres. Você propor o contrato gera um potencial de alterar uma situação jurídica. Se a outra parte aceitar, você vai gerar essa situação, você vai inovar no mundo jurídico para si. Agora, se a outra parte simplesmente recusar, não vai mudar em nada. Sua vida continua a mesma. Tá certo? Então, essa foi a primeira aula, esses conceitos mais básicos, né, do direito. Na próxima aula, a aula 1, parte 2, nós vamos estudar os princípios do direito processual. É isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal e deixe comentários, especialmente esses comentários referente à aula, acrescentando conteúdo útil. Muito obrigado a todos.